Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Luciana e hoje eu quero conversar com vocês sobre batalha espiritual e libertação. Qual a diferença entre batalha e libertação? Bem, irmãos, o objetivo desse vídeo é aumentar o conhecimento de vocês sobre batalha espiritual e libertação e, lógico, que consequentemente vai encorajar você a cumprir a ordem de Jesus, que essa ordem ela foi dada para todos nós. Só que poucos têm coragem de exercer essa ordem. Então, nesse vídeo nós vamos saber o porquê que as pessoas não têm coragem de obedecer essa ordem. Então, vamos lá? Bem, irmãos, nós vamos ler um texto em Mateus 17, do versículo 14 ao 21. Vamos lá. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. Olha só a autoridade de Jesus. Tragam um menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé de que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Forte, né, gente, essa passagem? Mas é o seguinte, vamos aqui explicar, deixar mais claro para vocês. Jesus, ele expulsou esse demônio com uma oração de autoridade. Então, o que é isso? Na batalha espiritual, você tem que usar sua autoridade. Você dá uma ordem no mundo espiritual e o mundo espiritual obedece a sua ordem. A batalha espiritual é diretamente com o inimigo, certo? Já a libertação, a oração de intercessão para a libertação, já é você se coloca na frente da pessoa perante Deus. Deu para entender? Batalha espiritual, a sua luta é contra o inimigo. Libertação, oração de intercessão por libertação, você já se coloca na frente da pessoa perante Deus. Vou dar um exemplo. Num julgamento, tem o advogado que fica na sua frente perante o juiz. Entenderam? Ele vai lhe defender perante o juiz. Então, nós nos colocamos na frente daquela pessoa para pedir e interceder por ela perante Deus. Só quem pode fazer essas orações de intercessão é quem tem intimidade com Deus, quem conhece a Deus. Um advogado vai interceder por alguém se ele não conhecer as leis? Não tem como. Então, você só pode interceder se você conhecer a Deus. Você só pode interceder se você amar as pessoas. Porque ninguém intercede por ninguém se não amar. Não tem como. Você vê uma pessoa ali, uma pessoa usando drogas, uma pessoa matando, roubando. Você vai interceder por aquela pessoa se você não tem amor no seu coração? Não, que se dane. É ele, não sou eu. Não é assim. O mundo funciona assim. Mas se você ama, se você tem o amor de Jesus no seu coração, você olha para aquela situação, você já vai ver uma pessoa precisando de ajuda. Você vai ver uma pessoa, você vai sentir a dor daquela pessoa. Você já vai ver com outros olhos. Você vai olhar para aquela pessoa e vai se colocar naquela situação. Você vai se imaginar naquela situação e você não vai querer mais que aquela pessoa esteja ali. Então aí sim você vai se levantar, vai se colocar na frente da pessoa perante Deus e vai começar a interceder. Entenderam, gente? Que maravilha é ser um intercessor, ser uma intercessora. E
Jesus, ele expulsou esse demônio apenas com uma oração de autoridade. Vocês podem ver que a libertação não precisa, na batalha espiritual, não precisa daqueles espetáculos todos que com certeza vocês já devem ter visto por aí. Não. Jesus, ele expulsava com uma oração de autoridade. Então, ele não fazia esses espetáculos todos. E assim, ele deu a ordem, o espírito imundo saiu, pronto, o menino ficou curado. E o espírito imundo teve que sair, porque Jesus tinha autoridade para isso. Ele nos deu essa mesma autoridade para fazer a mesma coisa. E ele ainda ensinou os seus discípulos como fazer a mesma coisa. Quando ele disse, aqui no 20, que eles não conseguiram expulsar esse demônio, curar o menino, por causa da pequenez da fé deles. O que Jesus quis dizer com isso? Se eles não têm intimidade com Deus, se eles não conhecem a Deus, não obedecem a Deus, eles não têm como ter autoridade. Não tem. Porque para você ter fé, você tem que conhecer a Deus. Como é que você vai ter fé num Deus que você não conhece? Não tem como. Né? Então, a pequenez da fé deles fez eles não expulsar aquele demônio. Se você for tentar expulsar um demônio, curar um enfermo, se você não tem fé que você pode fazer isso, no nome de Jesus a pessoa não vai ser curada? Lógico que não. Então, mas aqui no 21 ele falou, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Por quê? Por quê, irmãos? Porque a oração e o jejum gera intimidade com Deus. Gera o conhecimento de Deus, é onde Deus se mostra para a gente. É onde a gente começa a conhecer os planos de Deus para a nossa vida, para a vida das pessoas. É onde Deus fala com a gente através do jejum e da oração. E ali no jejum e oração você recebe poder e autoridade para expulsar esses demônios. Então, tem demônio ralé que você põe a mão, sai no nome de Jesus, o demônio já está correndo com medo de você. Mas tem demônio que é teimoso, só vai sair com jejum e oração. Deu para entender? Beleza até aqui? Então vamos continuar. A oração de intercessão e a luta são coisas separadas, entenderam, né? A oração de intercessão é você ficar na frente da pessoa perante Deus. A batalha espiritual você atinge direto o inimigo, entendido? Então, na batalha a sua luta é espiritual. Ela é dirigida direto ao inimigo, onde depois de você ter recebido o poder através do jejum e da oração, como eu falei, primeiro você recebe o poder através do jejum e a oração, depois que você vai para a batalha. Não vai para a batalha sem se preparar não, tá? Então você recebe o poder e a autoridade para atacar os demônios. Compreenderam? Muitos irmãos fogem dessa tarefa dada pelo Senhor Jesus, como fala em Mateus 10:8, que ele fala para curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Isso são ordens. Ordens para todos nós, para toda a igreja. Então, essa ordem que ele dá é para todos nós. E poucos, irmãos, poucos são os que cumprem. Sabe por quê? Porque eles têm medo de não serem bem-sucedidos, sabe? A pessoa que não tem conhecimento de oração, de batalha espiritual, de intercessão, a pessoa que não tem conhecimento, ela não vai ter coragem de ir para o campo de batalha. Lógico de que não. Como é que você vai para um campo de batalha sem conhecer o inimigo? Não tem como. Vou dar um exemplo para vocês. Um país em guerra. Como é que ele pode atacar um outro país sem conhecer as armas que o outro país tem contra ele, sem conhecer a estratégia do inimigo deles? Vocês acham que tem como vencer essa guerra desse jeito? Não tem. Ou, se tiver, as chances são mínimas. Então, para você entrar nessa batalha, você tem que conhecer o campo de batalha. Você tem que conhecer quem é o seu inimigo. Entendido? E assim, lógico que se a pessoa não conhecer, ela não vai ser bem-sucedida ou não vai nem ter coragem de ir, não é verdade? Então, se uma pessoa decide entrar nessa guerra sem preparação, gente, ela pode sofrer retaliações. Pode sim. É muito sério.
Seja no seu corpo físico, seja numa doença, o inimigo pode sim botar uma doença em você, seja numa perda material, seja no seu casamento ou nos seus filhos, de alguma maneira o diabo vai tentar lhe atingir. Então, o importante é estar preparado, né? Então, com isso, irmãos, eu quero que vocês entendam que a oração de libertação, ela tem que ser feita com autoridade. Deu para entender? A autoridade que é dada quando você tem intimidade com Deus. E essa autoridade, ela foi dada por Jesus para expulsar os demônios em seu nome. Então, expulsa qualquer demônio no nome de Jesus. Não precisa ter medo. É se preparar e ir. É ordem de Deus. E a oração funciona, gente. Como a oração funciona e tem base bíblica para isso. Tem muitas bases bíblicas para isso. Vocês, irmãos, já devem ter escutado, com certeza, como eu já escutei inúmeras vezes, pessoas que não têm coragem de ir para o campo de batalha e quer fazer medo a vocês, a nós, como tentaram me fazer muitas vezes. Frases como essa: ah, eu não mexo com o diabo e ele não mexe comigo. Deixa o diabo lá, que o diabo me deixa aqui. Engano seu. Você acha mesmo que o diabo vai lhe deixar quietinho só porque você não está mexendo com ele? Vai não. Vai não, porque ele te odeia. Ele te odeia porque você é a imagem e semelhança de Deus. Ele te odeia porque você é filho de Deus. Então, por mais que você fique quietinho na sua sem atacar ele, ele vai te atacar. Você acha que você que está aí com essa perturbação na sua mente, com essa angústia na sua alma, você acha o quê? Que não é o diabo que está lhe atacando? Lógico que é. Sabe? Pessoas que estão no meio dessa pandemia, desesperadas, com depressão, querendo se matar. Pessoas que não mexem com o diabo, mas estão nessa situação. Você acha que não é o diabo que está botando coisas na cabeça dessas pessoas? Porque nós cristãos, nós que temos fé em Jesus, nós estamos muito bem nessa pandemia. Eu estou. E creio que você também está. O mundo tá uma loucura, tá um desastre, mas nós estamos sorrindo, trabalhando, lutando com paz de espírito, porque nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E assim, outra frase muito comum que as pessoas falam para assustar é: para entrar nisso, tem que estar preparado. Nossa, essa frase é impactante, já assusta. Gente, como eu escuto essa frase. Até hoje, pessoas que sabem que eu trabalho com batalha espiritual continuam falando essa frase para mim. Mas, claro que eu não me importo e sigo em frente. Você também não deve se importar, tá? Porque pessoas que falam isso são pessoas que não têm coragem de ir para o campo e não quer que você vá. Então, a frase é verdadeira. Para entrar nisso, tem que estar preparado. Tem razão. Então, se prepara e vai. Não é simples? Terceira frase, muito comum. Cuidado, você pode até morrer se entrar nisso. Verdade. Verdade. Se você não estiver perante o Senhor, obedecendo ao Senhor, o diabo pode botar uma doença em você e lhe matar. Mas, gente, só entra se quiser mesmo, só entra se for se preparar para poder ir. Não entra de qualquer jeito. Não estou aqui dizendo para você, vá, que é super fácil. Não é. Não é. Mas se você ama as vidas, se você ama Jesus, se você quer isso para sua vida, se prepara e vai. Vai mesmo. Essas pessoas que falam essas frases que eu falei aqui muito comum, elas não devem conhecer os versículos de Efésios 6, 10 até o 16. Elas não devem conhecer. Só pode. E assim, gente, é tão sério o mundo espiritual, sabe? Que eu vejo pessoas brincando. Eu vejo pessoas brincando, mas isso não é brincadeira, sabe? Às vezes eu falo muito desse tema, eu falo sorrindo, brincando, mas assim, eu levo muito a sério mesmo, o mundo espiritual. E assim, o diabo, gente, ele era um anjo, um querubim da guarda do Senhor. E ele se rebelou contra o Senhor quando ele foi expulso, foi porque ele se rebelou contra o Senhor, porque ele queria usurpar o trono de Deus, queria ser igual a Deus. Ele foi lançado aqui na terra e com ele veio uma terça parte dos anjos. E esses anjos viraram demônios. E o objetivo desses demônios é destruir a humanidade.
sabe? Isso é muito sério, gente. Isso tem na Bíblia, sabe? Quem quiser conferir, tem na Bíblia, é muito sério. E assim, os demônios, eles querem destruir a humanidade para se vingar de Deus por causa da sua queda. Eles têm muito ódio da gente, sabe? E sim, imagina nós. Ele queria tanto, Lúcifer queria tanto ser igual a Deus e não pôde. Então Deus joga ele lá de cima e depois disso Deus ainda faz o homem do pó da terra, sopra nele o fôlego de vida, faz dele a imagem e semelhança dele. Imagine a inveja e a raiva. Ele já tinha inveja de Deus, queria ser igual a Deus, e depois ainda vê Deus formando um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Imagine aí o ódio que ele tem de nós. Nós lindos e maravilhosos, a imagem e semelhança de Deus, sendo chamados de filhos. Não é para qualquer um não, né? É para nós. Então vamos honrar, né? Vamos honrar nós sermos chamados de filhos de Deus. Vamos lá para o campo de batalha, vamos saquear o inferno, vamos tirar as almas das garras de Satanás. Vamos, gente, vamos fazer a obra do Senhor. E esses demônios, gente, agora eles estão à disposição de Satanás para destruir a humanidade. Então, cabe a nós não darmos lugar a ele, para ele não entrar na nossa vida, não destruir a nossa vida e também lutar pelas pessoas, né? E sim, em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só, qual é a primeira ordem aqui que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aqui diz: vai, resistir ao diabo. Diz direto assim? Não, né? Não diz. A primeira coisa que diz é sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitai-vos, pois, a Deus? É obedecer a sua palavra. Então, você tem que ler, meditar, conhecer a palavra para poder obedecer. Então, você primeiro obedece a Deus, se sujeita a Deus, conhece a Deus, depois que você vai resistir ao diabo. Não tem como você resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. E ele fugirá de vós. Entendeu aí? O passo a passo que Deus deixou aqui bem direitinho pra gente. 3 passos incríveis. Sujeitai-vos, pois a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Simples. Viver uma vida com Deus é a chave para o mundo espiritual. E há pessoas, gente, que infelizmente não acreditam que os demônios existem. Por mais que a Bíblia fale, sabe, tem inúmeras passagens de Jesus falando, não, gente, perdão. Gente, estou com uma tosse, desculpa. Inúmeras passagens nas escrituras que falam, que Jesus fala o tempo todo desses demônios do mundo espiritual. Os apóstolos também falam. Eu não sei por que tem pessoas que ainda não acreditam. E assim, eu vou contar um pequeno testemunho da minha vida com batalha espiritual, que todo vídeo que eu fazer sobre batalha espiritual eu vou contar sempre um pequeno testemunho. Vou contar um testemunho de batalha espiritual e um testemunho de intercessão para libertação, tá bom? Primeiro testemunho de batalha espiritual. Irmãos, uma vez eu estava saindo, já tinha me arrumado, estava saindo de casa para ir para o culto. O culto era ali na frente da casa da minha vizinha. Então eu estava esperando a minha amiga, Patrícia, para a gente ir para o curso. Ou para o culto, perdão. Então, quando ela chegou, nós fomos saindo. Quando a gente estava saindo, na minha rua tinha 2 irmãos brigando. Então, esses 2 irmãos estavam brigando, um deu um murro no outro, o outro disse que ia matar ele, saiu para pegar a faca, e eu fico logo desesperada. Não gosto de ver, assim, sabe, as pessoas na minha rua, não gosto de ver ninguém brigando. Eu gosto muito de apaziguar. Então, eu saí atrás desse outro que disse que ia pegar uma faca, fui atrás dele, eu e a minha amiga, Patrícia, a gente foi. E eu fiquei tentando conversar com ele, tentando acalmar ele, fiz de tudo, gente, para acalmar ele, conversei, falei para ele do amor de Jesus, nada estava adiantando. Então eu vi que aquilo ali estava muito sério, não, isso aqui não é mais para conversa, não. Isso aqui não é mais para conversa porque ele não tá nem me escutando, entendeu? Eu falava, ele falava outra coisa em cima, eu falava, eu vou matar, eu vou esfaquear ele, isso, aquilo. Aí ele tentava passar por mim e eu sempre ficando assim na frente dele, sabe? Eu ia ficando para ele não passar, porque era bem na entrada da minha rua.
a minha rua é estreitinha, então bem na entrada da minha rua ele queria passar para pegar o irmão dele que estava na minha rua. E a gente estava bem na esquina. E eu só ataiando ele para ele não passar por mim. Chegou uma hora que eu vi que ele estava muito alterado. Eu pensei, né, comigo, não dá mais para mim estar ficando na frente dele, mesmo porque ele tá armado. Eu não vi se ele estava com a faca, mas ele disse que estava com a faca na roupa, entendeu? Mas assim, a gente tem que vigiar, né, ficar de olho. E assim, eu não queria, porque se ele passasse ali, cara, ele ia fazer alguma coisa com o irmão dele. Então, chegou uma hora que eu vi que não dava mais e eu disse assim: vou usar autoridade. Tenho que usar agora, não dá mais. Peguei minha fé. Autoridade é fé, gente, entendeu? Então, pela minha fé, eu fiz uma risca assim, ó, no chão, entendeu? Uma risca assim no chão e disse assim: daqui você não passa. Eu estava falando, gente, não era com ele. Eu estava falando com o demônio que estava agindo na vida dele. Gente, mas foi muito incrível, muito incrível. Então, eu simplesmente saí da frente dele e ele muito alterado. Quando ele veio tentar passar, ele pá, esbarrou na barreira que eu botei, na barreira espiritual. Gente, isso foi muito incrível, foi muito incrível. Foi uma das experiências assim, mais incríveis que eu já passei, que eu nunca vou esquecer na minha vida. E minha amiga Patrícia lá comigo, assim, ó, impressionada, sabe? Então, gente, eu fiquei lá, calmíssima. E ele lá, ele tentava passar e voltava, tentava e voltava, tentava e voltava. Era muito incrível, eu tava achando aquilo ali do máximo. Quando ele se acalmou, e eu só dizendo, fique aí, quando você se acalmar, aí a gente conversa. Então, quando ele se acalmou, aí sim, conversei com ele. Gente, ele me escutou, ele se acalmou e ele foi se aquietar. Simples, entendeu? Então, quando ele se acalmou, eu disse agora sai em nome de Jesus e pronto, acabou a história. Morreu. Os irmãos estão bem, nada aconteceu. Agora, gente, não tendo uma pessoa para se colocar ali no meio, sabe, da guerra entre aquele rapaz e o diabo, o que teria acontecido? Uma vida teria se perdido por negligência minha, por negligência de um crente? Vocês acham justo isso? Não, gente, não é justo. Não é justo porque Jesus morreu por mim, Jesus morreu por ele, Jesus morreu por você. Por que você não pode se colocar na frente para defender uma vida? Vamos pensar, né, mais nisso. E assim, vou contar outra de, como eu falei, de intercessão. Falei primeiro de guerra, de batalha espiritual, agora de intercessão. Assim, um rapaz também daqui de onde eu moro, eu sempre oro por ele e assim, geralmente quando acontece alguma coisa com ele, eu sinto, Deus me mostra, entendeu? Começa uma aflição no meu peito, eu começo a pensar nele, não, tá acontecendo alguma coisa com ele. E nesse dia eu comecei a sentir uma angústia tão grande, eu dava costurando e meu coração começou a doer, eu pensei nele, eu comecei a chorar, tá acontecendo alguma coisa com ele. E parei de costurar, fui para intercessão. Me coloquei na frente dele perante o Senhor. Senhor, o que está acontecendo com ele? Senhor, protege ele. Senhor, livra ele. E eu sentindo umas pancadas, como se eu estivesse sendo espancada. Isso aqui meu tudo dolorido. E eu chorando, Senhor, não. E eu sentindo umas furadas. Senhor, protege ele. Senhor, dá mais uma chance a ele. Senhor, o Senhor prometeu que ele seria um missionário. Lembra, Senhor, sabe? Eu fico lembrando, Deus, das promessas que ele fez para aquela pessoa quando eu estava orando. Então, Senhor, o Senhor prometeu que ele seria um missionário. Então, dá mais uma chance a ele. Irmãos, 3 dias depois, eu acho que foi 3 dias, não lembro se foi 2 ou foi 3, eu fiquei sabendo que naquele mesmo dia, naquela mesma hora, esse rapaz, ele tinha ido fazer um assalto, infelizmente, né, gente? E assim, ele tinha sido pego pela população, ele foi espancado, ele levou tiro. Então, imagina, gente, se não tivesse uma pessoa para se colocar na frente dele para interceder por ele. Hoje ele está bem. Graças a Deus, ele recebeu uma nova chance. E eu creio no nome de Jesus que ele será liberto, ele será um missionário que Jesus me falou que ele vai ser. E eu creio do fundo do meu coração que um dia ele vai estar aqui, ó,
do meu ladinho, contando esse testemunho junto comigo para vocês, em nome de Jesus. E vai ser lindo esse dia. Aguardem, vocês vão ver ele aqui comigo. Então, irmãos, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido esclarecer com vocês as suas dúvidas sobre batalha espiritual e intercessão de libertação para libertação. Se vocês tiverem algum tema de vídeo que queira que eu ajude vocês, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu terei o prazer em ajudar vocês. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.